Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Adair, língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula nossa desse segundo bimestre da Escola Estadual do Costa Rica. Certo, gente? E hoje nosso encontro vai ser assim. Vocês vão assistir esse vídeo, assistir o vídeo. Depois vocês comentam embaixo o nome e a turma, que esse vai ser a frequência, certo? Então, nossa aula de hoje vai ser por aqui. Como eu falei na aula passada, quem assistiu, nós vamos falar hoje sobre a famosa redação, produção textual. Preparei uma aulazinha, porque tem um tema proposto, para que vocês produzam uma redação conforme o padrão Enem, porque é isso que a gente estuda, né? A gente se adequar àquele padrão que o Enem tanto cobra. Se a gente consegue se adequar a esse padrão, então quer dizer, fica mais fácil a gente chegar ao êxito, que é a nota máxima lá no Enem. Então vamos praticar. Para a gente melhorar, como é que a gente faz? Praticando. Muita leitura, muita prática da escrita e se inteirando de tudo que acontece ao nosso redor, à atualidade, assistindo filmes, lendo revistas, lendo jornais, assistindo jornal nacional, vendo a atualidade e se informando de tudo que acontece, porque o tema ninguém sabe. O tema pode ser qualquer um. E a gente tem que estar preparado, tem que estar, vamos dizer, antenado para chegar na hora e dizer, eita, esse tema eu sei, esse tema eu vou falar, e esse tema vai ser bom. Então, só uma questão de prática. Eu preparei algumas dicas bem legais para a gente falar um pouco sobre a produção textual, certo? E aqui embaixo, estou deixando a proposta de redação, vocês vão abrir, vão ler. Aí, como vai ser? Você vai fazer a sua produção do caderno, tira a foto para mim, olha, se liga, tira a foto para mim, envia para o meu PV no WhatsApp e digita a redação conforme você escreveu o seu texto no seu caderno, certo? Do mesmo jeito, porque eu quero ler e entender a estrutura. Porque se eu for ler por foto, aí aumenta, diminui, às vezes a letra não ajuda e fica complicado. Vamos deixar para a gente fazer essa leitura na folha mesmo quando a gente voltar presencial, porque por aqui por foto não fica legal. Mas eu quero ver a estrutura. Como a estrutura? Você vai digitar conforme você escreveu. Aí eu vou entender se precisa melhorar a estrutura que você fez para se adequar ao Enem, ou não, ou precisa só manter isso. Vou olhar a ortografia e tudo. Mas de início, eu vou tentar vocês se adequarem à estrutura, porque essa estrutura que é cobrada no Enem, essa estrutura que tem que ser bem elaborada, porque se o aluno já está na estrutura do Enem, beleza, meu caminho ele já foi. Então, o corretor, o avaliador, ele faz a leitura do seu texto, olha o seu texto, entendeu o seu texto, o que ele quis dizer, pronto, ele está na estrutura, pronto, 500 pontos ali é certinho para você receber. Aí sim, depois vai olhar a ortografia, vai olhar as competências, vai olhar coesão, coerência, vai olhar a letra, isso tudo depois. Mas de início ele quer entender o seu texto. E é esse primeiro momento que a gente tem que fazer. Vocês se adequarem à estrutura do Enem, que isso é importante, muito importante. Porque tem gente que escreve um texto, mas não tem aquela estrutura. E você sabe, a redação tem vários tipos de redações, nós vamos conhecer elas, vários tipos. Para concurso A, pede uma redação, concurso B, pede uma redação, Enem, pede outro tipo de redação. Nós vamos trabalhar aqui redação para o Enem, que é a dissertativa argumentativa, certo? Dissertativa argumentativa. Essa redação que a gente vai trabalhar, essa redação que vocês precisam melhorar, porque é essa produção textual que vocês vão fazer naquele famoso dia daqui, um ano. Tem gente que vai fazer a prova agora, mas é como treineiro. Mas no próximo ano é para valer, a gente tem que estar afiado. E o que depender de mim, o que eu puder fazer para que vocês vamos dizer, fiquem afiados, pode deixar. Eu vou fazer, pode pedir ajuda, que eu estou sempre aqui pretendendo ajudar vocês. Sim, outra coisinha. Nós vamos passar a ter aulas dia de sábado, está no nosso cronograma. Isso não somos nós que queremos, nem a escola, é o Estado.
é a SEDUC que exige que no nosso, para a gente atingir um número de carga horária, nós temos alguns sábados para cumprir. E o nosso primeiro sábado é amanhã, viu, gente? Aí não se preocupe, não. Não se preocupe, não vai ser aquela coisa, vou chamar uma chamada de no Meet, não. Viu? Muita calma nessa aula. Eu vou fazer o quê? Vou preparar uma atividadezinha para vocês, gravo alguma coisinha explicando a atividade, pronto. Aí posto lá, vocês assistem e fazem a atividade orientando tudo, certo? Então, nesse sábado a gente já tem aula, a gente tem o nosso encontro. Eu vou comentar lá, eu acho que a coordenadora, a coordenação da escola deve já estar informando a vocês, que não só língua portuguesa, viu? Todas as disciplinas, vai ter sábados que são cada uma disciplina ou 2 disciplinas por sábado, não sei bem, mas esse ano letivo vai ter sábado. E quando a gente voltar, é certeza a gente tem aula de sábado também, isso é fato. Então, a gente já vai começar a se adequar. Sei que muitos não vão querer, dia sábado, o seu trabalho e tal, eu vou cansado, mas é uma coisinha mais light, mas a gente tem que cumprir isso. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre produção textual, a famosa redação. Deixa eu transmitir para vocês, para a gente comentar um pouco, veja bem, sobre a aula que eu preparei para vocês. Bem legal. Uma aula bem legal para a gente debater um pouquinho. Eu acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Cadê? Estão vendo, né? Pronto, gente. Essa aula, eu dividi ela em 3 tópicos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, dar algumas dicas. Vocês podem fazer algumas anotações para depois produzir o texto de vocês. Lembrando que a proposta de redação está aí. Leia com atenção, leia tudo na proposta. Não é só você olhar lá o tema, que eu grifei o tema e passar para vocês, que vocês vão dizer, o tema já está feito, vou lá. Não, não é assim, não. Você tem que ler e entender. Não vou dizer número de linha nem nada, porque está tudo na proposta. Se a proposta pede título, vocês colocam um título. Se não pede, não é obrigatório. Se colocar também, não é errado, certo? Mas vocês leiam com atenção a proposta, tem os textos motivadores, para vocês saberem o que estão pedindo e ter um tema. Essa proposta, eu grifei o tema. Mas na próxima, no grifo não, viu, gente? Vocês têm que encontrar, certo? Por isso que tem que ter a leitura. Vamos lá. Deixa eu ver aqui com vocês. Então, dicas para uma introdução de uma redação. Vou começar pela introdução, certo? Então, a introdução de uma redação integra a construção textual e, a partir dela, o leitor permanece ou não no texto. Independente do gênero textual, é na introdução que o leitor é apresentado a todo o conteúdo que será depositado no desenvolvimento e na conclusão. É importante prever de que maneira introduzir aos elementos da redação, considerando já na primeira frase o tema a ser discorrido. Então, gente, na primeira frase você já pode abordar o tema da redação, já pode falar, já pode escrever. Por exemplo, vamos dizer que a redação, o tema seja sobre a educação. Você pode dizer, a educação do Brasil é um problema crônico que entra político, sai político e nada de resolver essa situação. É uma ideia. É uma ideia. Então, quer dizer, você já pode começar abordando esse tema, certo? Então, a clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo. É a partir dela que o leitor terá noção do que será apresentado em seguida. O tema deve ser apresentado já na primeira frase, como eu falei. Não há meios de fazer rodeios, nada de fazer rodeios. Já na primeira frase, do primeiro parágrafo, ele tem que aparecer. Também é no primeiro parágrafo que está inserido a linha de raciocínio do autor. O objetivo é convencer o leitor. Então, gente, no início você já tem que dizer para quem veio. Porque quando o avaliador vai ler a redação de você, já tem que entender no início que você vai escrever. Então, preste atenção, no início tem que ser bem sucinto, pare de arrodeio, vá logo no ponto, chegue logo dizendo para que você veio. Então, quais são os procedimentos argumentativos? Porque se é uma dissertação argumentativa, a nossa produção textual, que é o que o Enem cobra, então nós temos que ter alguns procedimentos argumentativos. É no primeiro parágrafo que está inserida a tese. Aí você diz, eita, professor, o que é tese? Calma, muita calma nessa hora. Porque tese é uma coisa simples, a tese sai natural. Vamos dar um exemplo aqui, a tese. Você vai falar sobre
Sobre economia. Se você é a favor que a economia do Brasil está ótima, claro que você só vai falar pontos positivos da economia. Isso é a sua tese. A tese é isso. Então, eu botei um resuminho aqui para você entender o que é a tese. A tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Logo, de forma resumida, ao construirmos um texto dissertativo, argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar o nosso ponto de vista. Então, essa é a tese, viu, gente? Aqui o autor tentará apontar ao longo do texto, de todo o texto, por meio de procedimento argumentativo, que é essa a tese. Os procedimentos argumentativos são principais elementos de coesão textual, que eu já falei, nós vamos falar mais adiante um pouquinho. Na redação dissertativa argumentativa, são responsáveis por espelhar os métodos de raciocínio e possíveis provas do autor para convencer o interlocutor de um determinado ponto de vista. Diferente da narrativa, no texto dissertativo argumentativo não há marcadores temporais. Então, há aquele marcador de tempo, que você diz há tempo atrás, há tempo seguinte. Não tem. Então, olha umas dicas aí bem legais. Usar palavras que nomeiam ideias e conceitos. Não usar marcadores de tempo, que não precisa. Isso não é um texto narrativo, é um texto dissertativo. Encandear as ideias, organizar as ideias e usar operadores argumentativos. Vamos lá. Por exemplo, o tema é sobre o Aedes aegypti, a dengue. Aí, como começar? Como fazer a introdução? Você pode começar assim. Mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Olha certo, que você já abordou tudo. Vetor de ao menos 3 doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Então, quer dizer, use palavras diferentes, que tenham palavras sinônimas, são diferentes, mas de iguais significados. Por isso que é bom a leitura, porque a gente aprende, a gente para de dizer aquelas palavras que todo mundo está acostumado a ouvir. Tem que ser palavras sinônimas. Agora, cuidado. Você coloca palavras que você saiba quais são os seus significados, certo? Então, entenda aqui o que foi essa introdução. Então, mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Então, é a ideia e o conceito. Você já está feito nessa primeira oração que você fez, né? Vamos lá, nesse primeiro período. Então, o vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Então, aí é o encadeamento de ideias e o uso de operadores argumentativos. Uma introdução curta, bem sucinta e direta ao ponto, certo? Então, a introdução, mais ou menos, você tem que fazer, tem que falar. Então, no geral, a introdução é você falar sobre o tema, o que você entende sobre o tema. Certo? É essa a introdução. Já o desenvolvimento que a gente vai ver agora, o que é o desenvolvimento? É um dos 3 elementos principais da redação, seja ela narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa, essa que a gente está estudando aqui, ou explicativa. Em qualquer uma das formas é preciso expressar-se com eficácia, de maneira gramaticalmente correta, usar de originalidade e criatividade, seguir o contexto do tema. Isso é fundamental. A escrita exige fluidez como forma de informar e permitir ao leitor que entenda e reflita sobre o tema proposto. Para maior eficácia, há dicas que podem ser usadas em qualquer uma das modalidades de redação. Então, vamos lá. A primeira é o quê? Gente, nós temos que ter planejamento. Planejamento, como a gente faz? Pega um rascunho, tem que ter muita calma, também não adianta fazer uma redação correndo, porque você só vai atropelar e você não vai chegar ao êxito que você quer. Então, tem que ter um planejamento, calma, fazer aquela reflexão legal para poder sair ideias, e essas ideias você colocar num papel, porque é daquelas ideias que você vai fazer o seu texto. Por isso, planejamento é elemento fundamental para o sucesso de uma boa redação. Integra a pré-escrita e começa com a busca por informações sobre o tema a ser desenvolvido. Após o conhecimento substancial, o suficiente para discorrer o texto, é preciso elaborar os esquemas de encadeamento do tema.
Veja bem, assim, quem escreve divide o que será e como será abordado no decorrer do tema, conforme a ordem de importância e o significado. Vamos lá, exemplo. Então, o tema é feminismo, como já foi falado aqui algumas vezes. Eu acho que o tema passado eu coloquei isso, não foi? Então, qual é o esquema de planejar? Verificar quais são as bases históricas do feminismo, os autores que tratam do assunto e a evolução do tema ao longo da história. Isso tudo você faz aquela reflexão, aquela buscar dados da atualidade sobre o tema e situações que envolvem que o envolve, não é isso? Anotar em tópicos o que considera importante. Então, você está fazendo suas anotações ali, naquele rascunho. Fazer um conjunto ou esqueleto do que considera importante a ser abordado. Ali você vai botando, isso é importante, eu vou abordar isso aqui. E vai até formulando o seu texto com aquelas ideias principais que você colocou ali. Isso é muito importante, o rascunho. Então, vamos lá. Parágrafos articulados corretamente e bem elaborados permite a identificação do chamado tópico frasal, que é a sentença onde está exposta e sintetizada a ideia mais relevante. O leitor precisa ser apresentado a uma sequência lógica para, desta maneira, compreender e ser levado a refletir sobre o tema. Certo? Isso é o desenvolvimento. Aí, o desenvolvimento, mais outra dica que eu passo para vocês é o quê? Vocês criarem esse planejamento, criar problemas. Quais são os problemas para esse tema? Então, tem problema de quê? Então, você faz todo esse jogo. Qual é a problemática disso? E você vai expor, no mínimo, 2 problemas. Lembrando, você cria o problema e mostra a solução para esse problema, certo? Não esquece. Introdução, você fala do tema. Desenvolvimento, você cria problema. O problema, quando se lê o seu texto, tem que entender que o problema está dentro dele. Então, agora nós vamos ler a conclusão para saber a solução que você propõe desse problema que você criou. Certo? Vamos lá. Então, vamos para a conclusão. A conclusão de um texto, seja de um trabalho ou de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado durante todo o processo de planejamento textual. Nos textos dissertativo e argumentativo, a conclusão auxilia o leitor a compreender o que o escritor pensa sobre o conteúdo inicial. Veja bem, geralmente esse tipo de texto segue um padrão de estrutura básico que está dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte final, que é a conclusão, ou seja, a conclusão, né? Devemos fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as 2 partes iniciais do texto e arremetá-las. Então, vamos lá, certo? Então, afinal, o que é uma boa conclusão? Vamos entender ela agora. Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura e, por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. No entanto, a conclusão do texto deve ser sucinta, bem sucinta, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Então, na conclusão, não adianta mais você apresentar argumentos, de jeito nenhum. Isso ficou para trás. Aqui você deve concluir e realizar o fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Para isso, pense bem antes de fazê-la. Se necessário, releia o texto, pesquise sobre as ideias e faça um rascunho importante. Faça um rascunho. Importante ressaltar que a conclusão não é a repetição do que já foi dito. Certo? Vamos lá. Lá mostra algo novo, suscita ideias e reflexões, além de oferecer sugestões, propor melhorias e soluções sobre o tema abordado. Essa é a conclusão. Só consegue concluir bem um texto quem teve o cuidado de planejar, olha o que eu estou dizendo, fazer aquele planejamento, planejar bem a escrita e seguir uma sequência lógica de apresentação das informações em parágrafos bem estruturados e coesos bem estruturados, que tem uma amarração. Caso essa sequência não seja obedecida, o texto fica confuso e pedindo o leitor de refletir sobre o tema proposto. Então, quer dizer o quê? O corretor não vai entender o que você quis dizer. Uma organização lógica de ideias permite o convencimento do leitor
do leitor. Qual é o convencimento? Né? Você pretende convencer o leitor, aquele avaliador, que o seu texto está bem elaborado, que ele entende o que você quis passar. Então, o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo é isso, o convencimento do leitor, certo? Então, mesmo na narração, a hierarquia, a lógica de apresentação de sentenças dentro do parágrafo são fundamentais para que o leitor consiga refletir sobre a história. Em qualquer parte do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, a clareza e obediência à gramática são fundamentais para um bom entendimento do tema. Então, você tem que respeitar a gramática. Isso é fundamental. Essa é imprescindível. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para fazer uma boa conclusão. Veja bem. Primeira, seja breve e não fique enchendo linguiça. Uma conclusão não deve ser muito longa, eu já falei disso, porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Fique nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo. Numa redação, geralmente a conclusão é feita em 5 linhas, ou seja, em um parágrafo. Então, eu sempre digo, uma conclusão boa mesmo, 5 linhas, mas 3, 4 linhas, tá bom. Você amarrando bem suas ideias e fechando sua conclusão, tá beleza. 2, ressalta a ideia principal do texto, retomando a introdução. Então, a ideia principal, qual foi a ideia que você falou? Você falou sobre o quê? Você ressalta bem. Então, na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado ao leitor. Tão importante quanto a conclusão. Olha só, a introdução do texto mostra ao leitor o que ele vai encontrar ali. Portanto, as palavras-chave devem estar presentes e ser retomadas na conclusão. A ideia é responder ao questionamento feito na introdução, o questionamento que você faz no seu contexto. Aí, na conclusão, você fecha. O 3, resuma tudo que foi dito. Organize as ideias no final do texto para resumi-las. É algo muito importante. Claro que você não deve repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionaria os problemas que apresentou. É uma dica, uma reflexão. Certo? Então, o 4 é apresente soluções para o que foi abordado. Então, como eu digo, a conclusão você tem que apresentar soluções dos problemas que você colocou nos seus textos. Agora é a hora de você dizer como vai ser feito, quais são as medidas, quem vai tomar essas medidas, quem vai botar em prática, certo? Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor a oportunidade de refletir sobre o tema. O que não deve estar na conclusão? Então, o que não deve estar, preste atenção, usar clichês, apelidos, aquelas palavrinhas vulgares. Evite, não pode. Muito importante pensar nos termos que serão utilizados para finalizar seu texto. Então, veja bem, tem alguns termos que a gente tem que evitar esses clichês que são usados por muitos já. Então, evite. Como? Assim, em resumo, por fim, não é que seja errado, porque muitos já usam, então evite, seja diferente. Por fim, concluindo, não são interessantes você colocar no seu texto. Conheça melhor outros conectivos para serem usados aqui, como logo, por conseguinte, portanto, por isso, em virtude, e etc. Tem vários conectivos. Estudo. A gente estuda também em língua portuguesa e a gente vai vendo esse conectivo que é em conjunções. Conjunções, mais adiante a gente vai ter uma aula só sobre conjunções, certo? Ser prolixo. O que é isso, ser prolixo? Prolixo é alongar a ideia e escrever demasiada. É um erro muito comum cometido pelos estudantes. Na finalização do trabalho, você ser extenso, não seja prolixo, certo? A conclusão deve ser o contrário disso, ou seja, nessa parte o aluno deve saber resumir as ideias, encurtando o pensamento, ser bem sucinto com o seu pensamento, porque a conclusão tem que ser curta, não precisa ser longa. Tem que argumentar mais. Complementando o ponto acima, lembre-se que na conclusão não devemos argumentar mais. A parte da argumentação, em que você apresenta os prós e os contras, dados e pesquisas são introduzidos na parte do desenvolvimento do texto. Então, não precisa você estar preocupado para argumentar mais. Não.
ali você está fechando seu texto, é a conclusão. Quarto, repetir o que já foi dito. Cuidado na repetição que já foi dito. Se já foi dito, não precisa você repetir. Além de ser prolongado demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no decorrer do texto. Isso é um erro grave, já que não acrescenta nada de novo ao tema. Então, evite. Então, você está sem ideia, eu vou repetir o que já foi dito. Não vá. Porque se o corretor entende que você está repetindo dado, porque ele está entendendo sua redação, então ele vai cortar e sua pontuação vai perder muito com isso. Então, gente, isso aqui são algumas dicas bem valiosas que eu espero que ajude a vocês a compreender. Espero que vocês anotem essas dicas, porque na hora que vocês vão escrever, aí vocês lembrem, vocês analisem, vocês reflitam, porque isso é muito importante na hora da escrita, certo, gente? Como eu digo, muita paciência. Também não adianta fazer o texto correndo, porque se você faz o texto correndo, você só vai perder tempo, certo? E o texto não vai sair bom, ok? Espero que tenha ajudado. A aula de hoje foi isso. E qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que a proposta de redação está aí, leia com atenção, escreva no caderno. A caneta, nada a lápis, tem que ser a caneta, já tem que testar, vocês só ensino médio, pare de dizer que, não, eu gosto de escrever de lápis, acabou, tem que ser a caneta, depois que vocês escreverem, tira a foto, manda para mim no meu PV, e lembre-se, escreve o texto, digita o texto para mim, que eu vou ler a estrutura, se está bem a estrutura. Depois que tiver bem a estrutura, a gente vai trabalhar as outras falhas que tiver no texto, certo? Mas é como diz, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, vamos praticar. Então, tchau, tchau. Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã, sábado, a gente tem o nosso encontro, certo? Agora mais relax. Vou gravar também uma aulazinha e vou colocar aqui explicando como vai ser a atividade. Lembrando também, mais uma vez, a frequência é o comentário no vídeo abaixo. Eu vou observar que a gente está comentando, é a frequência de vocês, valendo já para o segundo bimestre, ok? Não se preocupe com a nota do primeiro bimestre. Passou. Vamos agora para o segundo bimestre. Quem atingiu uma média boa, como eu falei, duplica a nota. Você fica com a nota maior. Tranquilo? Abraço, beijo no coração de cada um e até sábado, se Deus quiser, que é a próxima aula nossa. Tchau, tchau. Se cuida.